Olá, amigos telespectadores da TV Araguaia. Estamos começando mais um Saúde é Tudo. E hoje o programa vai falar sobre um dos principais sintomas da chikungunya, as suas dores ósseas e articulares. E de acordo com o Ministério da Saúde, em 2022, entre os meses de janeiro a abril, o Tocantins foi o estado da região norte que mais registrou casos de dengue, tá, e chikungunya. Foram 13,5 mil casos de dengue, foram 1,4 mil de chikungunya e também 43 casos da Zika. E em 2023 também não está sendo diferente, o cenário continua preocupante. Os números atuais são 5,2 mil no caso de dengue, 4,6 de chikungunya e 863 de Zika. Para falar sobre esse assunto, convidamos um médico reumatologista, sócio proprietário da Clínica Certo, aqui na cidade de Palmas, o doutor Edson Pedrosa. Doutor Edson, bem-vindo ao programa Saúde é Tudo. Obrigado pela oportunidade. Vamos tentar esclarecer o máximo de perguntas, o máximo de situações diferentes que a gente encontra aí pelo Tocantins, pelo Brasil afora. O caso de chikungunya, dengue, não é só o Tocantins, é o Brasil todo, num todo, né, doutor? Exato. Bom, doutor, e é importante a gente apresentar esses dados, né, antes da gente começar esse assunto, porque chama a atenção o aumento de 300%, né, nos casos de chikungunya. A população do Tocantins deve ficar em alerta, doutor? Sim, na verdade a gente já tinha preocupação da dengue, né, que é o mesmo Transmissor, vetor, né, o transmissor é o mosquito Aedes aegypti, né? Então esse mosquito já está no nosso ambiente, no nosso habitat, né, e ele geralmente por descuido nosso em relação ao cuidado ali da água parada, como, né, seria o fator preventivo para não proliferação desse mosquito. E o fato do período do ano, principalmente na nossa região aqui, né, que é o período chuvoso, que é aquele momento que você tem os riscos da proliferação do mosquito e, consequentemente, a transmissão. Esse aí seria o principal motivo aí da preocupação que a gente tem que ter, né, não só aqui no Tocantins, como no Brasil todo. O clima nosso favorece também essa proliferação desses mosquitos. E inclusive, assim, essas doenças já estavam até controladas, né, doutor? Mas eu acho que quando veio a pandemia, que veio a tal da Covid-19, então, assim, os governos, né, todo mundo se preocupou com a Covid e eu acho que deixou de lado um pouco também esse combate ao Aedes aegypti. E por isso que teve esse aumento, não seria isso também, esse aumento? Não falo bem que seria esse o motivo, tá? Como eu disse, se nós cuidarmos da nossa casa, nós cuidarmos do lote baldio ao Né? lado, né? Ou se a gente conseguir prevenir essa água parada, seria a melhor chance. Então, o fato da pandemia, não acredito Não que tenha afetou, muita não. relação, não, tá? Lógico, pelo fato de, às vezes, as pessoas estarem mais dentro de casa, aumenta a chance de ter o contato com o mosquito. Mas, enfim, o principal realmente é a prevenção aí da proliferação desses mosquitos. Tá certo. Como prevenção, né? Como prevenção. Como prevenção, Exato. com certeza. Lógico que o governo também tem a sua responsabilidade no sentido de informar, informar a população, no sentido de orientar, de fiscalizar. Tá? O governo também tem a sua função, né? Com certeza. Mas a própria população também é responsável, né? E tem que estar alerta e atento a essas causas aí de proliferação do mosquito. O principal eu entendo que é a população, né, doutor? Sim, sim. Porque é de dentro de casa que começa, né? Exatamente. Bom, doutor, E às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho quintal. Mas de repente tem ali um vaso de planta né, com que tem aquele aquela pratinho que bandejinha, né? segura a água parada. Às vezes tem Deixa uma garrafa também lá, algum vaso, outro né? recipiente, né, que possa estar com água parada. Ficar atento aos lotes baldios, né, que também pode às vezes estar ali cheio de mata e tem tem vasilhas, tem lixo ali que acaba acumulando água. Então tudo isso aí faz parte da observação, faz parte da prevenção e do cuidado que a gente tem que ter como indivíduo. Tá certo. Doutor, e como a chikungunya age no nosso organismo? Bem,
Na verdade, seria uma resposta Seria igual inflamatória, né? dengue ou não? Também, inicialmente sim, né? Estimula ali o organismo a um processo inflamatório, né? Que causa dores musculares, dores articulares, pode ter alterações hematológicas também, como leucopenia, como diminuição de plaquetas, né? A paciente pode ter febre, nem sempre febre alta como a dengue, às vezes uma febre baixa, uma febrícula. Então, o início dos sintomas são esses. Agora, a característica principal, né, posterior, é o fato da persistência da dor articular. Ela persiste, essa dor, né? Por um bom tempo. Essa é a característica da chikungunya, a persistência da dor articular. Em vários casos, também você pode encontrar um inchaço articular, né? Tá. Que é o edema articular. Então, isso aí é característico também. Tem pacientes que podem ter apenas dores articulares sem esse inchaço, mas em uma boa parte ele tem ali sim um edema dessas articulações. Doutor, então não tem escapatória, né? Pegou chikungunya, vai ficar com muita dor nos ossos, né? Até que, olha, existe sim uma porcentagem da população que pode contrair e não evoluir com essa persistência dessas dores articulares. De repente ela pode ter ali nos primeiros Vai depender do dias. organismo, então, da pessoa. Isso. Tem algumas pessoas que são um pouco mais resistentes. Isso não tem questão de falar que é idade, é gênero, enfim, ou se tem que ter alguma outra comorbidade associada que pode piorar. Isso não é bem exato, sabe? É igual o Covid mesmo, né? O próprio Covid a gente viu aí que atletas pegaram e tiveram situações graves, jovens pegaram, vieram a óbito, né? Então, assim, Inclusive. você vê que realmente depende do organismo e não tem uma característica. Se for idoso é pior, se for jovem é melhor. Não tem essa característica. Então, temos sim uma porcentagem da população que vai contrair, às vezes vai sentir mal naqueles primeiros dias e depois evolui bem. Entendi. Mas nesses casos das dores articulares que a chikungunya causa no organismo da pessoa, essas dores, como o senhor disse, elas podem se prolongar. Elas podem se prolongar, por exemplo, até 2 anos, 3 anos, essas dores? Então, ou isso é só uma conversa? O que pode prolongar, às vezes, por um tempo maior, normalmente são as sequelas deixadas, né? Porque o momento, por exemplo, que causa um processo inflamatório articular, se não cuidado vamos dizer assim, quanto antes, isso pode evoluir com alterações ósseas, neuropatias, e aí sim esse efeito colateral, vamos dizer assim, pode se estender para muito tempo, entendeu? Então, quanto antes diagnosticado, quanto antes começar um tratamento, seria a melhor opção. Mas isso com certeza, né? Quando a pessoa já tem um sintoma de dengue ou de chikungunya, a primeira coisa que ele faz é procurar um posto de saúde, um médico. Ou o senhor acha que acontece casos aí que a pessoa tem o sintoma, mas não vai ao médico e quer tratar em casa? Olha, eu tenho atendido muita gente que vem ali com uma farmácia, né? Que já tentou isso, já tentou aquilo e tal. E isso é muito ruim, Antes de porque procurar o profissional. isso é muito ruim, porque às vezes Se automedicar. ele acha assim que então é uma dorzinha, vou tomar alguma medicação aqui e melhora. Realmente, dependendo da medicação que ele tomar, pode ali ter aquela Aliviar, melhora momentânea, né? Mas aí passa um dia, uma semana, e ele vai tomando ali de qualquer jeito, e isso pode trazer prejuízos, como problema no estômago, no gastrite, fígado, né? uma Medicação. hepatite medicamentosa, uma gastrite, uma lesão renal. Então, são situações que podem realmente agravar mais o problema da saúde. Aí deixa de ser só chikungunya. Só chikungunya, né? aí já vai. Então, assim, tomar anti-inflamatórios, analgésicos de qualquer jeito, corticoides de qualquer jeito, realmente não é indicado. Isso até vai atrapalhar depois o tratamento nosso, porque você imagina, o paciente já chegar com a gastrite, como é que eu vou dar remédio para ele? Né? Se o paciente já chegar com uma lesão renal causada pelos medicamentos, como é que eu vou tratar ele? Vai dificultar o tratamento, concorda comigo? Concordo. Então, lógico que, sem contar que algumas situações podem ser irreversíveis, né? Como a própria insuficiência renal. É verdade. Inclusive, tem medicação, no caso de antibiótico, né? Se você tomar ele aleatoriamente, aí às vezes quando você precisar realmente daquele remédio, ele já não vai fazer efeito no seu organismo, não é isso?
Porque Não, você está certo nesse caso, mas no caso da chikungunya, eu até recomendo que não use antibiótico, porque não tem nenhum sentido usar antibiótico. Não, só deu O um que você exemplo falou é antibiótico, criar né? resistência, né? É, Criar da questão da resistência, Mas a medicação. até falo mesmo, em relação a chikungunya, por exemplo, que às vezes pode dar febre, a pessoa, eu vou tomar um antibiótico. Não faça isso. Realmente é melhor, procura um posto de saúde inicialmente, um pronto-socorro, para fazer aquela primeira avaliação, né? Em casos de dengue, em casos de chikungunya, zika, não é recomendado nem tomar anti-inflamatórios. Então, para você ver que realmente tem que ter essa preocupação. A gente entende, olha, eu não conseguia consulta com o médico, eu queria consultar com aquele, não tinha vaga. A gente entende. Mas um dia, dois, tudo bem, né? Mas analgésico, um dipirona, um paracetamol ali para poder, né, segurar as pontas um pouquinho, né? Tudo bem. Agora, anti-inflamatório não é recomendado, né? Mas sim, mesmo não conseguindo a consulta ali de imediato com um especialista, o médico clínico ele pode muito bem ajudar inicialmente ali com as primeiras medicações para ajudar nas dores e aí posteriormente procurar um reumatologista. Entendi. Então quer dizer que procurou o reumatologista, o profissional, né, para poder fazer o tratamento da chikungunya. Fazendo o tratamento, logicamente, então, logo essas dores vão sumir, né? Assim, não vão persistir, né? Ou se não, persiste por um tempo, mas logo ele... Isso. Porque essas dores são irreversíveis? Vamos lá. Quanto antes do início do tratamento, né, as chances de você recuperar mais rápido, se livrar dessas dores são maiores. Lógico. Né? Agora, eu até costumo falar no consultório o seguinte, de 10 pessoas que chegam com o mesmo diagnóstico, né, com a mesma doença, as 10 saem com receitas diferentes, ou seja, o tratamento é personalizado. A gente vê sempre pacientes chegando ali com alguns medicamentos comprados na farmácia, algumas prescrições de alguns outros profissionais, não é que está errado, mas pelo fato de ser uma doença crônica, ou seja, que leva tempo para o tratamento, e nós, reumatologistas, como normalmente tratamos dessas doenças crônicas, né, principalmente que causam dores, a gente tem ali vamos dizer assim, um melhor manejo de qual medicamento atuar em cada momento da doença, né? Porque você tem um primeiro momento quando você ali, sai ali daqueles sintomas de febre, dor no corpo, dor de cabeça e tal, tem as medicações certas a utilizar naquele momento. Depois de 15 dias, 20 dias, existem outras medicações, lógico, isso vai ser avaliado de acordo com a característica do paciente, né, com a característica dos sintomas do paciente, com o grau ou intensidade das dores do paciente. Existe uma escadinha em relação a avaliar esse grau de intensidade das dores e as medicações que são compatíveis para cada intensidade. Então, tudo isso é avaliado no paciente. Então, eu falo, quando o paciente, 10 pacientes que entram no consultório com o mesmo diagnóstico, eles normalmente são tratados de forma diferente pelo fato de grau, né, a característica da dor, a intensidade da dor, presença ou não de inchaços, da inflamação articular, às vezes restrição a algumas medicações, o paciente tem alguma outra comorbidade, como diabetes, como pressão alta. Então, realmente é um tratamento... Às vezes tem uma alergia, né, tal medicação. Então, é um tratamento individualizado. Entendi. Bom, doutor, no caso, quem já tem problemas na articulação, vindo com a chikungunya, pegando a chikungunya, isso pode prejudicar mais ainda? Mas isso o senhor só vai responder para nós essa pergunta depois do nosso intervalo comercial. Porque já foi avisado aqui pela nossa produção que nós vamos entrar agora no intervalo. E eu quero aqui pedir aos nossos telespectadores, né, que estão nos assistindo agora nesse momento, que não saiam daí, não saiam da frente do seu celular, do seu computador, que nós voltamos já, dentro de 2 minutos. Há 30 anos, o IOP foi pioneiro e agora é referência em ortopedia e neurocirurgia. Uma evolução transformadora que ultrapassa fronteiras geográficas. Aqui, excelência, humanidade e cuidado se unem para colocar sua saúde e bem-estar em primeiro lugar. Somos o único centro especializado em neurologia do estado. Nossa infraestrutura é nova, moderna e de alto padrão.
Cirurgias, internação, UTI e pronto atendimento, tudo em um só lugar, para sua comodidade e segurança. Somos um hospital completo, moderno e repleto de especialistas apaixonados por cuidar de você. Estamos de volta com Saúde é Tudo, agora no nosso segundo bloco. E hoje o nosso convidado é o Dr. Edson Pedrosa, médico reumatologista e sócio proprietário da Clínica Certo, aqui na cidade de Palmas. Estamos falando sobre chikungunya, dengue, zika, sobre as dores articulares, né, causadas pela chikungunya. E nós terminamos o primeiro bloco eu fazendo uma pergunta para o Dr. Edson Pedrosa, que no caso de quem já tem as articulações comprometidas, né, se pode ficar ainda mais comprometida quando adquire a chikungunya. Aí ficou essa pergunta para nós responder, para o senhor responder agora no segundo bloco. Sim. A gente percebe que aqueles pacientes que já têm ali, ou já têm um histórico de uma fratura articular, de uma luxação em alguma articulação, de uma tendinite de ombro, por exemplo, tendinite de joelho, a gente observa que esses pacientes que tiveram esse histórico, a gente observa que há um comprometimento maior, uma dor maior naquelas articulações. A gente observa isso. E pacientes, por exemplo, que têm algumas doenças reumáticas, que também têm histórico ali de dores articulares, sim, a chikungunya ela pode realmente causar ali um comprometimento maior, uma dor mais intensa, tal, pode estar associado, sim, a essas dores mais intensas. Ah, então tá. E as dores articulares seriam devido aos glóbulos brancos que atacam o organismo? Ou existe um medicamento para esse tipo de dor? Bom, a doença pela chikungunya é uma resposta inflamatória a um quadro infeccioso viral, certo? Certo. Então, não existe, por exemplo, uma vacina para prevenir a chikungunya, pelo menos ainda, né? E o tratamento é feito de acordo com a característica do paciente, os sintomas do paciente, a persistência do quadro de dores. Então, existem medicações para o tratamento dessas dores, para o tratamento dessa inflamação, né? Agora, do processo infeccioso viral, a gente não tem tratamento. Tanto que a gente conversou no bloco anterior, e quando começa aqueles primeiros sintomas de dor de cabeça, dor nos olhos, uma febre baixa ou febre alta, uma dor muscular e uma dor articular, o início do tratamento é analgésicos, um paracetamol, uma dipirona, né? Essas são as medicações que são mais recomendadas naqueles primeiros dias, até mesmo porque já o próprio Ministério da Saúde constantemente fala e não usa anti-inflamatórios quando caso suspeito de dengue. E é por isso, né? A chikungunya, por ser um quadro viral também, certo? E também causar situações semelhantes na parte hematológica, como leucopenia, plaquetas baixas, não se deve usar anti-inflamatórios. Tá? Também não se deve usar anti-inflamatórios naqueles primeiros dias ali de característica, com as características tanto de dengue como de chikungunya. Porque são bem semelhantes, né? Nos primeiros dias, os sintomas, sinais e sintomas ali são bem semelhantes. São semelhantes, isso, né, doutor? Isso. Bom, doutor, o senhor já falou aqui umas 2 vezes sobre leucopenia, de ter leucopenia. O nosso telespectador, às vezes, eles não sabem, né? Leucopenia. Gostaria que o senhor explicasse o que é a leucopenia, né? Para que eles o que possam você falou saber dos assim, glóbulos brancos, né? Aham. Então, os leucócitos são encontrados ali, são mencionados no exame hemograma. No hemograma, Quando a pessoa né, fala assim, hemograma completo. Hemograma completo é quando você vê ali se tem alguma anemia, se tem os glóbulos brancos, né, os leucócitos e outros que às vezes nos auxiliam a identificar se a alteração é sugestiva de um quadro infeccioso viral ou se a alteração é sugestiva de um quadro infeccioso bacteriano. Então, os leucócitos são células são responsáveis pela nossa defesa. Pela defesa, né? Então, normalmente, Aí, quando se eles são alterados... Aí, quando ele altera para baixo ou para cima, a gente tem uma suspeita ali que seja ou viral ou bacteriano. Então, eles ajudam nessa avaliação do paciente quando a gente faz aquele hemograma, que nem sempre é feito no primeiro dia de sintoma.
Até porque, às vezes, nos primeiros dias de sintomas, nem Não sempre acusa. vai ter alguma alteração, né? Porque o próprio organismo, ele tende, ele está se defendendo, né? E aí nos primeiros dias, às vezes, não vai encontrar alteração nenhuma. Eu falo isso porque tem alguns pacientes que falam assim, mas eu fui no pronto-socorro, no postinho, estava com esses sintomas, e no primeiro dia nem quiseram fazer um exame em mim, é porque às vezes realmente não vai encontrar Não vai acusar, alterações. né? É isso Aí, mesmo. senhor, com quantos dias seria bom fazer o exame? Não, Uns então 5 vamos dias, lá. 4 Aí a dias? recomendação do quadro sorológico, normalmente é recomendado no sexto dia após o início dos Sexto dia. sintomas, tanto para dengue quanto para chikungunya. Existem alguns testes rápidos, né, que também podem ser feitos nos primeiros 3 dias, mas nem sempre é feito. E o principal é o tratamento sintomático do paciente. Aí, às vezes, sim, a avaliação das plaquetas, né, os próprios leucócitos, plaquetas, que a gente sempre preocupa quando pensa em dengue, isso sim, esse normalmente é feito ali após o terceiro dia. Mas o principal, inicialmente na dengue, são os sintomas, sinais e sintomas de alerta, que é dor abdominal, desidratação, né? E São esses, esses essas sintomas, né, que o senhor já características, detecta. normalmente o médico vai fazer a avaliação do quadro geral do paciente e avaliar a necessidade de fazer algum hemograma ou não. Porque o tratamento é sintomático, como a gente conversou. Entendi. Bom, doutor, qual o tratamento para minimizar as dores ósseas do corpo provocadas pela chikungunya? Bem, O a senhor gente falou, tomou um paracetamol e tal, A mas gente, isso é uma coisa só exato. no início. A gente adiantou que nesses primeiros dias de sinais de sintomas, né, sugestivos de dengue ou chikungunya, realmente são analgésicos, né? E procurar um profissional médico que seja um clínico ou algum outro que esteja mais acessível para poder fazer aquela primeira avaliação e ajudar ali, né, em fornecer, né, algum analgésico para poder passar os primeiros dias. E aí, então, sim, encaminhado para um reumatologista pensando na possibilidade de ser chikungunya, certo? Aí depois, quando chega para a gente que a gente vai fazer a avaliação de acordo com o nível de dor, né, de acordo com a intensidade das dores, de acordo com a presença ou não de inchaços articulares, que é o edema articular, que a gente chama às vezes de artrite também, né? Aí sim, de acordo com essa intensidade é que a gente avalia passar algum tipo de anti-inflamatório, às vezes algum anti-inflamatório pode ser corticoide ou não, e a Certo. dose a ser utilizada. Lógico que nós sempre vamos fazer avaliação também se o paciente tem alguma alergia, se o paciente tem alguma comorbidade, como diabetes, como a pressão alta, o que às vezes interfere na decisão do uso da medicação. Tem algumas medicações que a gente avalia também se o paciente tem algum outro tipo de cardiopatia que não é recomendado o uso, né? Entendi. Então, é diversificada as medicações. Fica difícil falar para você que quais você utiliza, né? Mas o paciente deve entender que realmente a gente avalia de acordo com a fase que o paciente encontra, com o grau ou a intensidade do quadro de dores que o paciente vai estar naquele momento. Entendi, entendi. E no caso das grávidas, doutor, Uhum. a chikungunya pode ser ainda mais grave ou não? Seria a mesma coisa numa pessoa Então, o que a gente tem aí no quadro dos das restantes? grávidas, a gente preocupa muito sempre na zika, né? Que pelo A fato zika é mais... pelo fato da preocupação com o bebê, da preocupação com a má formação fetal, né? Então, a zika a gente já tem aí constatado que pode causar alguma alteração no desenvolvimento do bebê. Quanto ao quadro de dores, sim, claro, a gente preocupa pelo fato de não poder usar alguns tipos de medicamento durante a gestação, né? Então, a gente tem ali também a preocupação da gestante, de quais medicamentos ela pode tomar, certo? Certo. Então, sim, preocupa mais mesmo pelo estar gestante, pelo fato da limitação do São da uso medicação, né? do Que uso de pode algumas afetar o bebê, medicações. né? Exatamente. Tá certo. Pode influenciar assim, na gestação, atrapalhar, e aí com isso a gente tem assim, limitações para o uso de alguns medicamentos. Bom, doutor. Bom, em relação a chikungunya, a dengue, zika, né? Eu acho que nós já falamos e já perguntei para o senhor, eu acho que é o principal. Tem alguma outra pergunta que às vezes eu não fiz para o senhor, que o senhor acha importante falar sobre esse tema, chikungunya? Claro, olha só, o que a gente tem observado muito, né, no consultório, são pacientes chegando com medicamentos manipulados de qualquer jeito, sem receita médica,
uma farmácia ali, vários medicamentos que o paciente compra por conta própria na farmácia. Então, Querendo isso aí, se automedicar, né, doutor? a automedicação, a gente entende ali o fato de dor, tudinho, mas não saber o que utilizar, talvez pode ser mais prejudicial à saúde, porque aí você além vai chegar para mim no consultório, além do problema da chikungunya, com um problema no estômago, com um problema renal. Então a gente recomenda que tenha essa cautela, realmente que se não conseguir de imediato procurar um reumatologista, procure um clínico para poder ajudar ali já a orientar algumas medicações até você chegar na gente, né? Até você chegar no Geralmente vai no reumatologista. posto de saúde, né? Porque geralmente o posto de saúde tem mais o clínico, né? O especialista é mais difícil no caso de reumatologia, né? Então, esse Aí ele primeiro já atendimento, detecta e já esse primeiro encaminha, atendimento, esse primeiro atendimento, Naim, quando não se consegue com o reumatologista, deve-se procurar um clínico. um clínico, né? Que ele já detecta e já Tanto na encaminha, né? unidade de saúde quanto no pronto-socorro, eles já podem ajudar a gente ali. Um ortopedista pode ajudar a gente com alguma medicação até chegar no reumatologista, mas é sempre importante que esses colegas, eles encaminham para o reumatologista. Por quê? Normalmente os reumatologistas quem trata essas dores crônicas, esse comprometimento articular crônico. Por isso a gente já maneja esses pacientes com a diversidade de medicamentos que a gente tem, né? De acordo com a necessidade. Então, como a gente já tem essa habilidade, esse costume de tratar não só a chikungunya, como várias outras doenças semelhantes que causam os mesmos problemas articulares, a gente já conduz de uma forma melhor. Então, não é o problema passar com outro profissional antes, não, sendo necessário, é bom e importante. E a gente acredita que esses profissionais vão passar as medicações de forma correta naquele primeiro momento e que vão estar orientando a procurar um reumatologista. É o que acontece no dia a dia. Agora, a preocupação é essa. A preocupação realmente é essa polifarmácia que a gente tem visto com os pacientes chegarem. Aí o vizinho indica um remédio, o outro indica outro. E a gente entende que no desespero a pessoa acaba tomando de tudo. A gente viu isso na pandemia, né? Com certeza. O risco ali que estava tendo, as pessoas tomavam de tudo na expectativa de ser ali uma solução, uma saída. Mas a gente fica realmente preocupado. Tem chegado pacientes ali já com diabetes complicada, com crises hipertensivas, com problemas renais, com problemas gástricos. Isso tudo pelo uso de medicamento de forma indiscriminada, por conta própria. E quero acreditar, porque assim, a gente sabe que as farmácias também têm um farmacêutico responsável, né? Tem. Tanto a farmácia de manipulação quanto É a farmácia... obrigatório hoje, né? Então a gente acredita que esses farmacêuticos, né, que são responsáveis pelas farmácias, pela distribuição da medicação, eles devem estar orientando esses pacientes a não fazer uso dessa forma. Eu sei que eles têm que vender, mas eles também são responsáveis por isso. E quando você pega uma receita, quando você pega o paciente com uma medicação manipulada, você entende que ali teve uma pessoa responsável pela fabricação daquela medicação. Né? Será que ele orientou esse paciente os riscos daquela medicação? Será que ele não deveria ter feito aquela receita apenas com aquela medicação manipulada apenas com uma receita médica? Então fica aí também essa informação, né, que a gente quer acreditar que esses profissionais seguem de forma correta, né? Tá certo. E a população tem que ficar atenta a essa situação aí, que realmente é preocupante. Não, tá certo. Bom, meus amigos, nós vamos agora para mais um intervalo comercial, tá? Não saiam daí. Eu quero aqui agradecer a vocês pela audiência, que a cada dia vem aumentando aqui no programa Saúde é Tudo e também com a TV Araguaia. Daqui 2 minutos voltamos com o Dr. Edson Pedrosa e vamos falar sobre reumatismo, né? E o que é um reumatologista, para que vocês possam entender melhor. Daqui 2 minutos. Há 30 anos, o IOP foi pioneiro e agora é referência em ortopedia e neurocirurgia. Uma evolução transformadora que ultrapassa fronteiras geográficas. Aqui, excelência, humanidade e cuidado se unem para colocar sua saúde e bem-estar em primeiro lugar. Somos o único centro especializado em neurologia do estado. Nossa infraestrutura é nova, moderna e de alto padrão. Cirurgias, internação, UTI e pronto atendimento, tudo em um só lugar, para sua comodidade e segurança.
Somos um hospital completo, moderno e repleto de especialistas apaixonados por cuidar de você. Estamos de volta com o programa Saúde é Tudo, aqui pela TV Araguaia. E hoje o nosso convidado é o Dr. Edson Pedrosa, médico reumatologista, sócio proprietário da Clínica Certo aqui na cidade de Palmas. No primeiro e no segundo bloco, falamos sobre chikungunya, sobre dengue, sobre a zika, né? E agora, nesse terceiro bloco, eu quero conhecer melhor o Dr. Edson e também que vocês, nossos telespectadores, possam conhecer melhor também o Dr. Edson Pedrosa, que é médico reumatologista. E nós falamos muito aqui de reumatismo, de reumatologia, mas eu vou pedir aqui para o Dr. Edson, né, falar para a gente, contar para nós a trajetória dele como médico, né? Então, quer dizer, ele teve aquela vontade de fazer medicina, de ser médico, e depois ele fez a medicina, logicamente, foi para uma especialidade, ele escolheu a reumatologia. Então, eu gostaria de perguntar para o Dr. Edson Pedrosa, como é que foi a sua trajetória? Ainda mais que todo o programa, Dr. Edson, aqui eu sempre falo que Palmas hoje, ela é referência em saúde, não só para o estado nosso, do Tocantins, mas para o Brasil, né? Hoje nós temos os estados circunvizinhos aqui, que com certeza o senhor também atende pessoas que vêm da Bahia, do Mato Grosso, do Pará, do Maranhão, que procuram o senhor aqui em Palmas para tratar, né, no caso da reumatologia. Então, eu gosto de perguntar para os nossos convidados, né? E eu sei que o estado é um estado novo, tem 30 e poucos anos, e com certeza muitos dos médicos que estão aqui hoje vieram de outros estados. É por isso que hoje Palmas também é referência, porque vieram bons profissionais para cá, acreditando no Tocantins, né, e na cidade de Palmas, claro. Então, eu pergunto para o senhor é natural aqui do Tocantins, o senhor veio de fora, conta para a gente a sua trajetória, né, até chegar aqui no Tocantins, e também como médico reumatologista para a gente. E depois a gente entra no assunto do reumatismo, né? Sim. Bem, eu fui, na verdade, criado em Paraíso, Tocantins. Ah, foi de Paraíso, Tocantins. Ainda na época de Goiás ainda, né? E aí... O senhor nasceu em Paraíso? Não, eu nasci em Belém. Ah, em Belém, no Pará. O que acontece? Meus avós moravam em Belém, porque tinham umas tias, irmãs do meu pai, coincidentemente 2 médicas e uma dentista, são irmãs do meu pai, faziam faculdade em Belém, e meu pai trabalhava nessa região de Mato Grosso, Goiás, Pará. Tinha caminhões que faziam transporte de carga, enfim, de uma série de cereais. E aí ele meu avô, meu pai coordenava essas coisas, viajavam também. E aí tinham fazenda na região perto de Paraíso, né? E exatamente na região de Marianópolis e Paraíso. Eles tinham fazenda nessa área, plantavam também, enfim. E aí na época de eu nascer, meu pai me levou minha mãe para me ter em Belém. Então, eu nasci em Belém. Só nasceu, Fiquei né? na casa dos meus avós por um tempinho ali, depois vim para Paraíso e fui criado na Paraíso ainda antes de Goiás, né? Então, me considero tocantinense pelo fato de ter sido criado aqui. E, lógico, sempre tentei permanecer por aqui também e aqui estou. Fiz faculdade e depois da faculdade de medicina você precisa fazer uma prova para a especialidade de clínica médica. Então, existe o médico clínico ali, que pode ser aquele médico generalista que terminou a universidade, né, terminou a faculdade, é um bacharel em medicina ali, ele é um clínico. E existe o médico especialista em clínica médica, que é uma especialidade, e para isso precisa passar uma prova de residência médica. Tá? Então, é concorrida também, é um concurso, você passa, faz a residência. Então, aí eu fiz a residência de clínica médica, 2 anos, depois passei numa outra prova, né, no caso para a especialidade de reumatologia, também é um concurso, como eu disse. Vai afunilando, na verdade, que quando eu fiz clínica médica, por exemplo, eram 6 vagas. E quando eu fiz reumatologia, era uma vaga. Uma vaga só para reumatologia. Uma vaga. Então,
A residência, por exemplo, de clínica médica, que são 2 anos, você fica 2 anos dentro do hospital, aprendendo diversas especialidades. Ou seja, dentro da clínica médica, a gente tem uma área de pneumologia, uma área de gastro. Ortopedia, ou não? A gente passa em alguns ambulatórios de ortopedia também, mas aí dentro da pouco, reumatologia. né? Mas na clínica médica não. Na clínica médica a gente passa em áreas médicas. Tá. Tanto na UTI, na pneumologia, cardiologia, reumatologia, endocrinologia. Então são todas áreas clínicas, né? Que a gente, dentro da especialidade de clínica médica, a gente passa 2 anos fazendo ali como é que fala? Andando por essas várias especialidades. Então é intensivo, tá? É o dia todo, a semana toda, durante 2 anos. Então a gente chama de residência porque você puxado, reside, né? Você reside dentro do hospital, né, reside doutor? dentro do hospital. E aí depois passei em uma outra prova, né, para um concurso de reumatologia. E aí sim fiz a residência de reumatologia, então são mais 2 anos. Mais 2 anos de Aí reumato. dentro da reumatologia você direciona um pouco mais para a especialidade. Ainda assim, você participa de alguns ambulatórios de algumas outras especialidades. Por quê? Porque a reumatologia, dentro da reumatologia, envolve todo o corpo. A gente fala que é a área que trata o tecido conjuntivo. O que é o tecido conjuntivo? Tudo que faz parte do nosso corpo. Então, pele, olhos, coração, fígado, intestino, as articulações, os ossos, tudo que a gente tem uma doença reumática que pode comprometer ali um Então, pedacinho do tudo seu passa corpo. para reumatologia, Então, pela tudo passa. reumatologia. Então, o reumatologista, ele para você ser reumatologista, ele passa por todas essas etapas, né? E eu te falo, como qualquer área médica, a gente não para de estudar. Como Com qualquer área médica, a certeza. gente não para de estudar. E a reumatologia também, ela trata dor, né? Porque todo o comprometimento dessas partes do corpo também geram dor. Então, o reumatologista também trata dor. E é isso. Então, assim, para chegar a ser um reumatologista, você tem que passar por essas etapas que são, de certa forma, provas, concursos, para poder você passar, fazer, estudar. Como eu disse, reside no hospital durante todo esse tempo, Os 2 anos lá dentro, né, do 2 anos de hospital, cada uma de especialidade. cada uma, né? Porque passou pela clínica E para fazer médica, reumatologia, você tem que fazer clínica médica primeiro. Como outras então são especialidades. Para 4 fazer, anos, né? são 4 a 4 5 anos. exatamente. Você pode fazer mais também, de acordo com o que você quer direcionar, por exemplo, para uma área lá. A gente fala que tem um R3 em reumatologia. Você pode fazer isso também. Ah, tá. Tem essa possibilidade. E essas dores que o senhor fala, né? Que a gente sente dor na articulação e tal. A gente tem aquele negócio, tô ficando velho, né? Porque o velho é que tem o tal de reumatismo. Exatamente. E, na realidade, o reumatismo, ele dá só em pessoas que já têm uma idade avançada ou pode dar em jovens também, doutor? E o Importante. que é o reumatismo, né, pra gente? Bem, então A vamos gente fala tentar. tanto de reumatismo. Reumatismo no sangue, então a gente ouve É, muito esses termos, né? E ouve também o que você falou em relação porque eu tô ficando velho, tô tendo reumatismo. A gente é dor na ouve coluna, muito é dor isso, aqui. mas assim, foi bom a gente tirar esse tempinho para a gente falar sobre isso, para poder ajudar as pessoas a entenderem, né? Então, o reumatologista é isso, trata diversas doenças e essas diversas doenças trata diversas áreas do corpo humano, certo? Então, a gente tem uma doença, por exemplo, conhecida, chamada lúpus. Lúpus, ela pode comprometer o olho, pode comprometer a mucosa, pode comprometer o cérebro, o intestino, enfim, o rim, É o uma doença coração. gravíssima, É uma lúpus, né, doença que doutor? pode ser muito grave, né? E principalmente quando se demora o diagnóstico dela. Enfim, tem artrite reumatoide, o pessoal está muito acostumado aí a ouvir falar de dor articular, de artrite, artrose, que é uma Artrose. degeneração articular, esses são os termos mais conhecidos. Osteoporose, são os termos mais conhecidos. Agora o pessoal está conhecendo muito aí o reumatologista pelo tratamento da chikungunya, que a gente falou aqui há pouco. Isso. Então, essas são algumas doenças que a gente trata, mas existem várias outras, doenças que causam fibrose pulmonar, doenças que causam lesões graves na articulação, como a gota, por exemplo, que é uma doença metabólica, que também causa um A comprometimento gota é o articular. ácido úrico que aumenta, não é isso? Ou não? Também, assim, você pode encontrar assim, o ácido úrico aumentado, mas a questão da gota é Da a gota. precipitação, então, vamos dizer assim, do ácido úrico nas articulações e assim causar um processo inflamatório
e o inchaço articular. E a lesão óssea também. Então é mais uma doença aí que o pessoal conhece muito, que também é tratada pelo reumatologista. Mas no geral, é isso. No geral, então, o reumatismo é um termo, vamos dizer assim, generalizado, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, virose. Quem nunca ouviu falar virose? Ah, o que você tem? Ah, eu tenho uma virose. Então, Geralmente, quando vai no médico, mete uma virose. de acordo com uma característica clínica, né? De acordo com a característica clínica, o médico fala, olha, é uma virose. Agora, qual virose? Nem sempre é investigado qual tipo de vírus. Por quê? Porque nem todos são tão prejudiciais à saúde. Normalmente você tem um ciclo ali daquela doença viral que acaba, né? Que leva Que sintomas passa 5 leves, dias, 7 dias. 2, 3 dias, 4 dias, acabou, não tem mais nada, assim, sem nenhum prejuízo. Agora, aí quando já se pensa numa virose, dengue, aí você já tem uma preocupação maior. Covid, também é uma virose, aí você já tem uma preocupação maior. Aí sim, de acordo com o quadro clínico do paciente, porque hoje com a vacina a gente está vendo que os pacientes que quando tem sintomas mais leves, então nem sempre precisa ficar fazendo o exame. Lógico, pensou que é Covid e precisa do isolamento, ou faz o exame, ou já vê se o quadro clínico realmente é compatível, já orienta o paciente, ó, tem que ficar em isolamento, só para deixar atento aí, porque não é porque não precisa fazer exame, que às vezes não precisa ficar fazendo algum isolamento por algum tempo, isso o médico vai avaliar. Mas voltando para o reumatismo. Então, o reumatismo é um termo muito amplo. É um termo geral que o pessoal está acostumado a identificar quando tem um problema de dor articular, né? Esse é o pessoal, no geral, o pessoal acompanha. E aí procura o reumatologista. Mas a gente tem que entender que existem inúmeras doenças reumáticas. Então, o reumatismo é um termo amplo. E dentro dele, a gente tem inúmeras doenças reumáticas. Por exemplo, Pode citar algumas, doutor? as que eu acabei de falar, lúpus, Lúpus, gota, né? Gota. a própria chikungunya, artrite, artrose, osteoporose. Essas são as mais comuns que a gente vê no dia a dia. Mas vale lembrar o seguinte, que tem algumas doenças que acometem jovens, crianças, adolescentes. Então, não é as doenças reumáticas, ela não é exclusividade Só de pessoas de idade, mais já, idosas, mais idade. não, sabe? Agora sim, você pensa em osteoporose, qual a chance de ter no adulto jovem? É menor. É menor. Com certeza. Aí essa sim você pode pensar que pode estar mais relacionada a uma pessoa mais velha, né? Uma artrose, tecnicamente, você pensa que é um processo degenerativo articular que você pensa que quanto mais velho você pode ter mais chance de ter. Todo mundo vai ter um grauzinho de artrose, mas alguns mais do que outros. Então a gente imagina que por ser um processo de desgaste articular, a gente quanto mais tempo tiver de idade, mais chance de você ter um desgaste maior. Aí sim você poderia estar mais relacionando à idade. Agora o lúpus, a artrite, a gota, a gente pode ver em pessoas bem mais jovens. Tá certo. Tem um outro termo também que o pessoal fala muito no consultório, é reumatismo no sangue. Olha, o que é a cultura do reumatismo no sangue? É porque as pessoas mais velhas, que normalmente têm esse costume de falar isso aí, elas entendiam assim, o doutor fez um exame no sangue e aí falou que tem reumatismo. Aí ela correlaciona o exame de sangue com reumatismo no sangue. Na verdade, não é bem isso. A gente tem doenças, sim, que causam comprometimento, né? Hematológico que a gente fala. A gente tem, sim, várias doenças, né? Mas, na verdade, porque por se fazer alguns exames, né? São realizados através da sorologia, né? E retirada do sangue, você auxilia com a parte clínica, com a parte laboratorial, para a gente dar o diagnóstico. Certo? Isso não quer dizer que a não pessoa quer dizer tem que reumatismo no sangue. Não quer dizer que a doença seja no sangue, mas o auxílio da coleta de sangue para fazer algumas sorologias vai ajudar a complementar o diagnóstico com o quadro clínico para falar que tem uma doença. Então é isso, porque é só para esclarecer, porque realmente a gente chega muito paciente falando, eu tenho reumatismo no sangue. E é mais ou menos por isso. Tá certo. Bom, doutor, em relação à clínica Certo, né, que o senhor é sócio proprietário, lá não tem só reumatologia. Exato. Tem outras especialidades lá também, não tem, doutor? Certo. Certo? Certo, você está certo. Porque é até bom a gente falar e divulgar aqui para os nossos telespectadores, né? Que de repente precisa do endócrino, precisa de um ortopedista e tal. Aonde eu vou encontrar? Exato, não, ali então a gente vamos aproveitar aqui e já vamos falar, né? Falar da Certo. Na clínica Certo,
A gente tem várias especialidades. Quais são essas especialidades Olha, que o senhor tem lá hoje, a doutor? clínica lá tem psiquiatria, tem nutricionista, tem endócrino, tem dermatologista, tem um colega que trabalha na parte de alergia. No próprio prédio tem também ortopedia, neurologia. A gente tem uma variedade grande de especialidades com a gente lá trabalhando com a gente e também, né, as clínicas que estão juntos no mesmo prédio. Então, assim, eu acho que como você falou em relação a Palmas ser uma referência, a gente tem vários polos em Palmas, né, que o paciente consegue chegar e já ser atendido por especialidades diferentes. E é importante isso, não só para facilitar para o paciente, pelo fato de chegar num ambiente onde a gente tem várias especialidades, né? Lembrando também que a gente tem geriatra também, tem médico da família. Então você vê que assim, todas essas especialidades têm relação com nossos pacientes também. Então isso facilita, o paciente vem de fora. A gente sabe que a locomoção em Palmas, quem não conhece, às vezes tem um grau de dificuldade, né? Então, eu acho que não só a clínica certa, como o prédio todo ali, a gente tem várias especialidades que com certeza tende a agregar para o paciente e a ajudar. E facilita muito, com certeza. Muito. Bom, chegamos ao fim do programa, doutor Edson. Viu como é que passou rápido? Sim. Né? Sim. Então, quando o assunto é interessante, as informações são interessantes, o programa passa rápido. E eu quero aqui, mais uma vez, agradecer aos nossos telespectadores que estão aí nos assistindo, nos prestigiando e que continuem nos prestigiando, tá? O doutor Edson Pedrosa, eu quero agradecer, né, por ter aceito o nosso convite de vir aqui hoje e fazer esse programa conosco, levar essas informações importantíssimas, né, informações importantes para os nossos telespectadores. E eu deixo aí aberto para o senhor, se eu quiser finalizar, fica à vontade. Eu fico com medo de, às vezes, esquecer qual a especialidade que tem na clínica, mas tem fisioterapia também, então, assim, tem muita coisa. Naim, obrigado pela oportunidade, tá? Eu fico à disposição, a gente já se conhece já tem um tempo, fico à disposição para em outros assuntos que a gente puder abordar, ajudar. A gente tem aí vários assuntos que eu te falo, viu? E tem várias área de especialidades reumatologista, lá dentro também, sim, né? também, que claro. nós podemos trazer para cá para poder passar as informações. E tem várias outras doenças também reumatológicas que a gente pode estar tirando dúvida. Eu acho que o telespectador pode ajudar a gente a pedir o assunto, né, para a gente poder abordar em algum momento. Eu acho que eles são os principais interessados e a gente está aqui para poder ajudar e levar informação para ele. O projeto do nosso programa é de fazer ao vivo. Sim. Então, logo, em breve, nós estaremos fazendo o nosso programa ao vivo. Aí nós vamos ter um telefone que nós vamos disponibilizar para que os nossos telespectadores já façam a pergunta e eles fazem, através de vídeo, e entra ao vivo conosco aqui. Que bom. Tá? Essa participação é importante. É muito importante. E eu quero contar com o senhor também, porque quando nós começarmos a fazer o programa ao vivo, eu quero que o senhor retorne, porque nós vamos conversar melhor aí com os nossos telespectadores. Que eu puder ajudar. E mais uma vez, muito obrigado e fiquem com Deus e até o próximo programa.